tudo bem com você? Nessa segunda parte do tópico 5, nós vamos ver sistemas de equações e problemas envolvendo sistemas de equações. Vamos lá? Ok, começaremos então com os sistemas de equações. Começaremos com o conceito de sistemas de equações. Um sistema de equações, como o próprio termo sugere, constitui-se de duas ou mais equações envolvendo mais de uma incógnita. Vamos ver alguns exemplos? Exemplo número 1. Nós temos aí, olha, duas equações. 6x mais 4y igual a 70. A equação 2, x menos y igual a menos 5. Então, observe que nós temos duas equações e duas incógnitas, no caso, x e y. Segundo exemplo, x mais y é igual a 35. Y dividido por 4 é igual a x. Quais os métodos que nós temos para resolver sistemas de equações? O primeiro método é chamado de método da substituição. Vamos ver como que é? Voltando àquele nosso exemplo, 6x mais 4y é igual a 70, x menos y é igual a menos 5. Por que ele chama método de substituição? Vamos lá na segunda equação. Nós temos que x menos y é igual a menos 5. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos isolar o x. Então, quer dizer que o y vai para lá com sinal positivo, não é mesmo? X é igual a menos 5 mais y. Escrevendo de outra forma, eu poderia dizer que x é igual a y menos 5. Apenas troquei a ordem dos fatores. Feito isso, aí vem o nome do método, por isso que ele é chamado método da substituição. Nós substituímos na primeira equação o x pelo valor que ele está representado aí. Vamos lá. Na primeira equação, nós temos que 6x mais 4y igual a 70. Vamos substituir o x pelo valor que nós acabamos de descobrir dele. Ele é y menos 5. Então, nós teremos 6 que multiplica o x será substituído por y menos 5. Então, nós temos 6 que multiplica y menos 5 mais 4y igual a 70. Com isso, nós teremos apenas o y nesta equação. O que nós temos aí? 6 vezes y dá 6y, e 6 vezes menos 5 vai dar menos 30. Então, nós temos 6y menos 30 mais 4y igual a 70. O que nós podemos fazer? Mantemos o y do lado esquerdo e jogamos o menos 30 para o lado direito. Então, ele vai para lá com o sinal positivo, não é mesmo? Nós temos, então, que 6y mais 4y dá 10y. 70 mais 30 igual a 100. 10y igual a 100. Como nós já sabemos, o 10 está multiplicando o y, ele vai para o lado direito, dividindo como denominador. Y é igual a 100 sobre 10. Então, nós temos que y é igual a 10. Descobrimos o valor de y. Então, nós voltamos agora na segunda equação para descobrirmos o valor de x. Como nós já sabemos que x é igual a y menos 5, substituiremos agora o y pelo valor dele. X é igual a 10 menos 5. X é igual a 5. Então, nós temos aí para este sistema de equações que o y vale 10 e o x vale 5. Bem fácil, não é mesmo? Vamos ver o segundo método. Para o mesmo problema, nós vamos usar um método chamado método da adição. Tá? Obviamente, você não tem que usar os dois métodos. Tá? O objetivo não é comparar e saber se deu certo ou não. Tá? Você usa um dos métodos, chegou no valor de x e y, tudo bem. Mas vamos ver a segunda forma. Nesse segundo método, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos multiplicar a equação 2 por menos 6. Já vou explicar o porquê disso. Se eu multiplicar a equação 2 por menos 6, olha o que nós vamos ter. Menos 6 vezes x dá menos 6x. Menos 6 vezes menos y vai dar mais 6y. Isso é igual a menos 5 vezes menos 6 dá mais 30. Então, se eu multiplicar todos os elementos por menos 6, eu vou ter, na verdade, uma equação equivalente. Qual o objetivo disso? Agora sim, nós vamos entender por que chama método da adição. Nós multiplicamos por menos 6 justamente para obter menos 6x, né, que é o oposto de 6x. E agora nós podemos fazer a adição das duas equações. Observe, nós temos 6x mais 4y igual a 70, nessa nós não mexemos,
E na segunda, nós transformamos em menos 6x mais 6y igual a 30. Por que é chamado método da adição? Nós vamos somar cada elemento da equação. 6x com menos 6x dá 0. 4y com mais 6y dá 10y. 70 com 30 dá 100. Então, nós temos 10y igual a 100. Então, y é igual a 100 sobre 10. Y é igual a 10. Voltando lá na segunda equação, x é igual a y menos 5. X é igual a 10 menos 5. X é igual a 5. Observe que nós obtivemos os mesmos resultados. É óbvio, teria que dar os mesmos resultados, mas usamos um método diferente, que é o método da adição. É simples também, não é mesmo? Vamos para um segundo exemplo. Esse exemplo foi extraído de Lira e Meirelles 2021. Matemática básica definitiva para concurso. Nós vamos resolver isso aí pelo método da adição, tá? Poderia ser pela substituição também, mas esse é mais fácil pelo método da adição. Mas observe o seguinte, nós vamos multiplicar a equação 1 por menos 3. Quer dizer que o 2x vai virar menos 6x. Só que eu vou querer aparecer menos 6x também na segunda. Então, nós vamos multiplicar a segunda equação por 2. Observe, ao multiplicar a primeira equação por menos 3 e a segunda equação por 2, vamos ver o que a gente vai ter? 2x vezes menos 3, menos 6x. 3y vezes menos 3, menos 9y. Igual a 10 vezes menos 3. Então, igual a menos 30. Não é mesmo? Agora, vamos fazer também a multiplicação da segunda fração. 3x vezes 2 dá 6x. 5y vezes 2, 10y. 17 vezes 2, 34. Observe que o propósito de ter feito essa multiplicação é a gente conseguir anular o x. Então, vamos fazer o método da adição. Menos 6x mais 6x dá 0. Menos 9y mais 10y dá 1y, ou simplesmente y, não é mesmo? E menos 30 mais 34 deu 4. Observe que nós já obtivemos direto o valor de y. Y é igual a 4. Então, agora nós voltamos na equação 1 para calcular o valor de x. Vamos lá? 2x mais 3y é igual a 10. Então, o que nós temos? 2x mais 3 vezes 4, que é o valor de y, é igual a 10. 2x mais 12 igual a 10. Quanto que vai ser 2x? 10 menos 12, 2x é igual a menos 2. X vai ser igual a menos 2 dividido por 2, porque o 2 vai para lá dividindo. Então, o x vai ser igual a menos 1. Então, nós temos aí que o y é igual a 4 e o x é igual a menos 1. Ok, vamos passar para a segunda parte, então, dessa aula, que são problemas envolvendo sistemas de equações, tá? Note que nos exemplos anteriores nós tínhamos as equações prontas. Agora, como são problemas com sistemas de equações, nós precisaremos montar o sistema. Vamos lá? Nosso primeiro problema. A idade de Pedro, somada ao dobro da idade da Regina, é 140 anos. Sabendo que Pedro é 11 anos mais velho que Regina, qual é a idade de Regina? Olha, vamos descobrir por que isso aí dá um sistema de equações. Observe a primeira frase. Nós sabemos que a idade de Pedro é x, né? Não sabemos, na verdade, qual é a idade, então vamos chamar de x. Nós vamos chamar a idade de Regina de y. E a frase diz assim, a idade de Pedro, que é x, somada ao dobro da idade da Regina. Se nós estamos chamando a idade da Regina de y, o dobro da idade dela é 2y. Somando esses dois, olha, a soma tem que dar 140. Então, nós já temos aí a primeira equação. X, que é a idade de Pedro, mais o dobro da idade da Regina, 2 vezes y, é igual a 140. Agora, no restante da frase, nós conseguimos descobrir qual é a segunda equação. Sabendo que Pedro, que tem a idade de x, como nós estamos vendo ali, é 11 anos mais velho que Regina. Como que nós podemos representar isso? A idade de Pedro, que é igual a x, é igual à idade da Regina, que é y, mais 11. Correto? Claro, porque a idade do Pedro é a da Regina somada com 11. Por quê? Porque ele é 11 anos mais velho. Pronto. Nós já temos agora, olha, esse x igual a y mais 11 poderia ser escrito x menos y igual a 11.
Então, nós vamos representar o sistema. X mais 2y é igual a 140, que foi a primeira equação que nós descobrimos, e x menos y é igual a 11, que foi a segunda equação. Pronto, a equação está montada. O restante é fácil, porque nós já aprendemos a calcular. Mas vamos lá? Solução. Nós vamos usar o método da substituição. Por quê? Porque neste caso está bem fácil. Na equação 2, nós temos que x é igual a y mais 11. Nós levamos o x para um lado e o y para o outro. Agora, nós substituímos na equação 1. Olha lá, x mais 2y é igual a 140. Nós sabemos que x é y mais 11. Então, nós vamos ter y mais 11, que é o valor de x, mais 2y igual a 140. Então, o que nós vamos ter? 3y, porque é y mais 2y, é igual a 140 menos 11. 3y é igual a 129. E agora nós levamos o 3 para lá dividindo, não é mesmo? Y é igual a 129 dividido por 3. Quanto que é y? 43. Agora precisamos descobrir o valor de x. Ora, está muito fácil. X não é igual a y mais 11? Ou x menos y igual a 11, igual a 11? Perdão, vamos corrigir. X menos y é igual a 11. Então, x menos 43 é igual a 11. X é igual a 11 mais 43. X é igual a 54. Voltando ao início do problema, nós vimos que a idade da Regina é y, então é igual a 40. Vamos então ao segundo problema. Considere que o responsável pelo almoxarifado de uma empresa tenha encomendado resmas de papel branco ao preço de R$ 11,00 a resma e de papel reciclado ao preço de R$ 13,00 a resma para uso em impressoras. A encomenda foi de 324 resmas e o valor total a ser pago é de R$ 3.970. Qual é a quantidade de papel reciclado? Esse problema foi adaptado de Lira e Meirelles, esse livro Matemática Básica e Definitiva para Concursos. Vamos montar o problema. Nós vamos chamar de resma de papel branco a variável x. E vamos chamar de resma de papel reciclado, que é o que nós precisamos calcular, que o problema pede, a variável y. Observe como fica fácil a montagem. Se nós somarmos as resmas de papel branco com reciclado, foi 324 resmas. Foram compradas 324 resmas. Então, x mais y é 324. O que mais que nós sabemos? É 11, que é o preço de R$ 11,00, vezes o número de papel branco, que é x, ou o número de resmas de papel branco, mais R$ 13,00, né, vezes o número de resmas de papel reciclado, que é y, é igual a 3.970. Então, foi bem fácil de montar esse problema, não é mesmo? Nós somamos o número de resmas, x mais y igual a 324, e multiplicamos o valor de cada resma pela variável que representa a resma, somado tem que dar 3.970. Pronto, o problema já está montado. Agora nós vamos lá na equação 1, x mais y igual a 324, x é igual a 324 menos y. Você já deve ter notado que eu estou usando, nesse caso, o método da substituição. Então, nós vamos substituir na equação 2. Vamos lá? 11x mais 13y é igual a 3.970. Nós vamos substituir o x pelo valor dele. 11 vezes 324 menos y, que é o valor de x, mais 13y é igual a 3.970. Então, nós vamos multiplicar 11 por 324, dá 3.564. Menos 11 vezes y, 11y. Mais 13y é igual a 3.970. Nós temos, então, menos 11y mais 13y, 2y. E se nós levarmos o 3.564 para lá, 3.970 menos 3.564 dá 406. Y, então, é 406 dividido por 2. Y é igual a 203. E observe lá na nossa montagem que o y representa justamente as resmas de papel reciclado. Então, a resposta é: qual é a quantidade de papel reciclado? 203 resmas. Ok? Terminamos agora, então, problemas envolvendo sistemas de equações. Posto? Muito obrigado e até a próxima.